A palavra de Deus está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer, ou que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra. E todos digam amém. Amém. Todos os carros, quando são construídos, eles fazem a construção de forma a ter uma reserva. Todo tanque de carro, de automóvel ou de um veículo móvel tem reserva. Eu pergunto para você: você sabe andar na reserva do carro? Quem é motorista aqui? Quando a luz vermelha acende para você, você sabe usar? Para alguns, a luz vermelha significa algo terrível. Ele se apavora, ele esquece, acaba parando no meio. Isso significa não saber andar na reserva. Outro dia um irmão me levou para casa, eu fui observando, o carro dele estava na reserva, e ele sabia andar na reserva. Porque ele deveria parar num posto, mas não sei por que não parou. E ele punha no ponto morto, o carro andava, depois ele acelerava mais um pouquinho. Ele sabia andar na reserva. A reserva é uma bênção. Porque existem momentos de que você vai andar nela. Teve um período da minha vida que eu cuidava aqui da igreja da Lapa e morava a 700 quilômetros de distância. E naquela época houve uma lei onde os postos fechavam 10 horas da noite. Então você tinha que ir na rodovia de tal forma que no último, mais próximo das 10 horas da noite, você tinha que entrar num posto e bufar o tanque para poder chegar lá a 700 quilômetros. E quando isso não acontecia, quantas vezes eu andei na reserva ali, ó. Me lembro de loucuras assim, do carro a gasolina e você parar no lugar que não tinha mais gasolina e punha álcool para poder chegar, e o carro chegava com álcool, mesmo sendo a gasolina. E algumas vezes orando a Deus, Senhor, eu quero chegar, eu não posso dormir na estrada, Senhor, tem misericórdia de mim, e o carro ia ali, chegar. Mas era muito mais na fé do que propriamente no saber dirigir. Você sabe andar na reserva? Agora todos vocês, motoristas ou não motoristas, é muito bom andar de tanque cheio na vida. O que é tanque cheio na vida? Está tudo em paz, está tudo feliz, está tudo ótimo, dinheiro na conta, emprego bom. É uma maravilha. Mas a vida não é assim. Andar na reserva não é necessariamente não ter dinheiro. Às vezes você tem dinheiro, mas a briga lá em casa está terrível. A dificuldade do relacionamento está. Aguentar vizinha, aguentar parente, aguentar irmão, irmã, aguentar família.
você não estaria andando na reserva hoje? Você não estaria no limite? É preciso saber andar na reserva. Porque se você não souber andar na reserva, o teu carro vai parar. A tua vida vai ficar parado no meio da estrada, sujeito a toda sorte de problema. A mensagem desta noite é exatamente o que hei de fazer. O que hei de fazer com esse tempo de reserva? Credores, confiscos, penhoras, são situações difíceis. E o profeta chega na casa da mulher, uma mulher que ele conhecia, porque o marido dela deve ter sido servo do profeta, porque ela diz: o meu marido, teu servo. Quer dizer, devia ser empregado, escravo, qualquer coisa. E o profeta diz: o que você tem aí? E ela diz: não tenho nada. Interessante que eu falei vírgula, porque no primeiro momento ela diz assim: o que você tem? Ela diz: nada. Eu pergunto para você nesta hora: o que você tem hoje? Será que a tua visão não é a primeira da mulher? Olha, não tenho nada. Depois que ela, da vírgula, diz: tenho um pouquinho de azeite. E ela conclui: os meus credores, quer dizer, ela tinha dívida, vão chegar e levarão os meus filhos confiscados, penhorados, para pagamento da dívida. Olha o drama dessa mulher. Ela tinha o que muitos de nós vivemos às vezes durante o ano. E ela não tinha o carro dela confiscado, o fogão, a cama. Aliás, dizem que fogão e cama não pode confiscar, não pode penhorar, não sei, doutora, né? Não pode. Naquele tempo, filho podia ser confiscado. Olha o drama desta mulher. E ela diz: só tenho um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de azeite. E aí então o profeta determina para ela que traga aquilo que ela tem. Primeira palavra profética a você, aliás, essa palavra se repete. O que vem de Deus para a tua vida não é nada de excepcional. Não vai cair do céu, nem virá de forma extraordinária. Deus vai fazer a bênção sair da tua reserva. É daquele pouquinho que você tem, é que Deus vai multiplicar. Quem crê, diga amém. Não está chegando um carrão maravilhoso para você, não. É desse carrinho que você tem, é que Deus vai dar os próximos que virão. É do emprego que você está, é daquilo que você está fazendo. Nisso virá a bênção sobre a tua vida. Você diz: mas está tão pouquinho, está tão feinho. Mas é sobre isso que vem a bênção de Deus. É sobre isso. Nada vai ser tirado de você. Nada. Aliás, o diabo é terrível, né? O diabo é o pior de todos. Porque ele vem e diz: eu vou acabar com a tua família, eu vou acabar com os teus filhos, eu vou acabar com o teu patrimônio. E a palavra desta noite diz: vai não, porque da minha reserva vem a minha solução. A bênção sobre o meu lar vem daquilo que eu tenho. Daquilo que eu tenho.
Sabe como é que você vai comprar a casa que você não tem ainda? Daquilo que você estará recebendo de Deus. Você não vai precisar correr atrás de nada. E também não vai cair de paraquedas. 300 mil, 400 mil, meio milhão para você. Não. É da tua reserva que vai nascer o pagamento do teu apartamento. Uma coisa bonita que família judaica faz é reserva. Todo judeu, ele não vive sem fazer reserva. Porque judeu aprendeu com esses ensinamentos da Bíblia que você não pode ser encontrado sem nada. Se você pudesse, nem que fosse um pouco, todo mês, separa uma reserva. Separa uma reserva. Não faça planejamentos de vida. Não faça planejamento de vidas onde tudo que você tem apaga, fica 0 a 0. Não faça isso. A própria palavra de Deus ensina: aprenda a guardar, nem que seja um pouco. Porque a bênção de Deus não vem sobre o negativo. A bênção de Deus não vem sobre o 0 a 0. A bênção de Deus vem sobre a reserva. Amém ou não amém? Amém. Aquele que recebeu os talentos diz: olha, Senhor, eu multipliquei. E o Senhor diz: ô servo bom e fiel, vou te dar mais. O outro diz: olha, Senhor, desculpe, o Senhor é severo e tal. Fiz algumas poucas coisas aqui. E o Senhor, bom, ganhaste isso, então receba a minha bênção, a bênção sobre. E tem aquele que diz: olha, eu peguei e escondi aqui o que o Senhor me deu para não perder, fiquei com medo e não fiz nada. O Senhor falou: servo inútil, até o que você tem vai ser tirado. Quando você não tem reserva, você é um inútil. Essa palavra que diz assim: eu vendo o almoço para comer a janta, não serve para você. Diz: não serve para mim. Porque se eu vender o almoço, eu quero jantar e guardar um pouquinho para madrugada se precisar. Na minha casa não tem uma Coca-Cola, sempre tem duas. Uma que eu vou tomar e uma que eu vou guardar. Você precisa aprender a que o carro, antes de chegar no 0 de combustível, ele tem uma reserva colocada. Então o teu 0 não é 0, o teu 0 é mais alguma coisa. É muito importante você entender isso. É muito importante você entender isso. E essa mulher, então, é um exemplo, naquele momento da vida dela. Ela tinha uma reserva, ela tinha azeite. Então você tem solução. Se você tem uma pequena reserva, você tem solução. E Deus vai trabalhar o seu pouco. A Bíblia fala muito sobre reserva. O profeta que tem o meu nome, Jonas, é uma história que todos vocês conhecem. Ele foi chamado para pregar para uns ímpios chamado cidade de Nínive. E ele não quis. Fez algumas exigências. E fugiu da presença de Deus. Ele morava lá no alto, no monte. Desceu para a cidade, desceu para Porto, desceu para o navio foi ao mar, tempestade, foi ao fundo, desceu ao peixe. Essa história vocês sabem.
ele foi descendo. E Deus foi deixando ele descer. Ele, na verdade, foi fugindo. Não fuja da presença de Deus. Não fuja daquilo que está destinado a você. Não fuja das tuas responsabilidades. Todo homem e mulher de Deus enfrenta, encara. Alguém me ligou outro dia e disse: pastor, o que eu faço? O oficial de justiça está na porta da minha casa. Te recebe, diga bom dia. Por quê? Vai fugir por quê? O que o senhor tem para mim aí? Onde que eu assino aqui embaixo? Não tem que ter medo. Você não tem que ter medo de coisa nenhuma. Não há vergonha nenhuma. Enfrenta o que seja necessário. Não fuja. O Salmo 139, depois se você quiser ler, é muito importante. O Salmo 139 diz que Deus nos acompanha onde nós fomos. Ele vai onde nós estivermos. Ele anda, Ele nos vê, Ele nos acompanha, Ele sabe tudo. Ninguém foge da presença de Deus. Quando você estiver fazendo burrada na vida, vira do lado e diz: Senhor, estou fazendo burrada. Eu sei que o Senhor está aí do lado. Amém ou não amém? Leia o Salmo 139, eu não vou ler para você. Onde você estiver, o Senhor está ao teu lado. Não fuja da presença de Deus. Existem coisas que o Senhor preparou para você. E você não adianta fugir. Você vai ter que passar por elas. Jonas, então, quando tudo estava destruído, quando tudo estava acabado, lá na barriga do peixe, ele mostra a reserva dele. Ele não tinha nada. Ele estava fugindo. Ele estava numa situação péssima. Mas ele tinha uma reserva. Sabe o que ele faz? Ele ajoelha no estômago do peixe e clama a Deus e ora a Deus. E diz: Senhor, tem misericórdia. E a oração dele é ouvida. O que mudou o rumo daquele homem, o que mudou o destino daquele homem, o que reverteu a vida dele, foi essa reserva chamada oração. Oração é reserva. Quando você não consegue mais orar, cuidado, meu. Cuidado que você vai ficar perdido, você vai à deriva. Enquanto você puder orar, você ainda sai da porcaria da vida. Enquanto você tiver a capacidade de dizer: Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor. Eu cheguei na igreja da Lapa uns anos atrás. Uma Marinha. Cadê a Marinha? Está aí a Marinha? Hã? Tá lá dentro? Ah, ela está sentada lá. Eu não enxergo aí mais, Marinha. Marinha estava na cozinha da igreja, cortando alguma coisa lá. Quando eu entro na igreja, a Marinha e a Lourdes, com uma faca cortando cebola, alho. Um homem entra na igreja, pega aquela faca de cima da mesa, com as duas queridas. E a hora que eu entrei, ele olhou para mim. Não dava tempo, gente. Não dava tempo de salvar a Marinha. Não dava tempo de salvar Lourdes. A distância entre eu e ele, além do que, como que ia tirar aquela faca enorme das mãos daquele homem? Um cara forte. Eu simplesmente da porta ali da Caio Graco, eu gritei: misericórdia!
E aquele homem começou a ranger os dentes e cair para trás com a faca na mão. Não é uma mania? E quando eu parava de clamar a Deus, e quando elas paravam de clamar a Deus, ele começava a levantar de novo. E quando ele ficava mais em pé, eu disse, misericórdia! E ele rangia os dentes, espumava. Enquanto você tiver reserva, o Senhor te responde. O que você faz quando você tem um pesadelo? O que você faz quando você tem um sonho? O que você faz quando você ouve um barulho? Grita por socorro? Liga para 190? Ou consulta os universitários? 3 opções. Clama a Deus, diz misericórdia, porque se for demônio, ele vaza. Diga glória a Deus. Não adianta fazer xixi na calça. Não adianta perder o sono e ficar tremendo. Usa as reservas que você tem. Amém ou não amém? Você usa as reservas? Jonas usou a reserva. Ele orou a Deus. Essa era a reserva que ele tinha. Ele orou. Por isso Deus lhe deu a segunda chance. Busca na oração para você sair do caos. E se você não consegue mais orar, meu querido, minha querida, existem momentos onde o diabo sopra no teu ouvido, atravessa essa Guaicuruza aqui, se joga no rio, se joga do prédio, acaba com essa porcaria de vida que é a tua. Se você não tiver reserva, o risco que você corre é iminente. É iminente. Você precisa clamar a Deus. Tem momentos que você, quando o desânimo chega, quando o mal-estar chega, quando a tua cabeça está cheia de comichão, larga, vai embora, foge, muda. É hora de você dizer assim, misericórdia. Se você ler a oração de Jonas, você tem a oração de Jonas aí? Jonas. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Depois você pode ler a oração que ele faz. Sabe? Das entranhas, lá no meio do caos. Ele misturado com gases, misturado com química, dentro de um peixe. Ele deve ter dobrado o joelho e usado a reserva. Por isso, ele teve a segunda chance. Você precisa de uma nova chance. Você está apagada, você está apagando. A tua luz está apagando, porque você não tem mais força. Você sequer tem a força da oração. Você tem amargura, você tem ódio, você tem raiva, você tem tudo. A pressão sobre a tua cabeça, o mal-estar. Se você não usar a reserva, você está morto. Você não vai aguentar. Você não vai suportar este peso. Você não vai suportar o peso financeiro. Amados que me acompanham pela internet, você não vai sobreviver a este sofrimento. Não há amigo que resolva. Essa dificuldade, esse caos, só sai pelo uso da reserva. E a primeira reserva é a reserva da oração. E se você não dobrar o teu joelho
não tem resposta para você. Existem outras reservas que a Bíblia fala sobre elas. Nós falamos muito sobre Abraão, Isaque e Jacó. Mas na verdade, respiração que está forte. Não deveria ser Abraão, Isaque e Jacó. Deveria ser Abraão, Isaque e Esaú. Por que Esaú? Porque quem nasceu primeiro não foi Jacó, foi Esaú. Ele era o patriarca. Por que a história virou Jacó e não Esaú? Porque Esaú não tinha reserva. Na hora que bateu a fome, a lentilha comprou a sua primogenitura. A hora da fome, do aperto, ele entregou a sua bênção. Então Jacó, que era usurpador, o enganador, aquele que enganou todo mundo, entra na linhagem, porque seu irmão, que tinha o direito, perdeu. Se você não usar a reserva da tua vida, você vai daqui para pior. Você vai daqui para o caos. Você vai daqui para a miséria. Hoje você está ruim, amanhã você está pior e muito pior. Você precisa fugir da síndrome de Esaú. Você precisa, com a força da reserva, dizer: depois de Isaque, sou eu. Você precisa entrar na linhagem de Deus, pela solução do uso da reserva. Jacó diz no livro de Gênesis, que em um determinado momento da vida, ele pega uma pedra, põe e deita a sua cabeça na pedra. E ele sonha que uma escada maravilhosa levava ele para o céu. E os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, subiam e desciam. E Jacó sonha que sonha, que sonha, que sonha. Segunda reserva. Quando os sonhos terminam na nossa vida, meus amados, você está sem reserva. Viver sem projeto, viver sem sonho nenhum, é como estar morto. Sonhar é uma reserva. Sonhar te faz buscar, sonhar faz você se mover. Sabe qual é o problema nosso dos velhinhos com mais de 60, 65, 70? Nós paramos de sonhar. Você já não tem mais aquela alegria da mocidade, da juventude, ninguém olha para você, você entra num processo de solidão e a vida fica sem cor nenhuma, sem nada, e você já não tem força para trabalhar, você não tem mais sonho, desejo de coisa nenhuma, e as pessoas não estão mais interessadas em você, e aí vem a morte. Você que viveu a vida inteira, sobreviveu a doenças e tantas coisas, agora morre por falta de sonho. Nós os velhos morremos por falta de sonho, mas eu quero sonhar, eu quero sonhar. Sonhar para mim é a minha segunda reserva. Diga, eu tenho uma reserva chamada sonho. Quanto sonho aqui? Levante as mãos. Deixa eu ver se eu vejo algum defunto aqui. Nem enxergo para isso mais. Pastor Raul está sonhando? Graças a Deus. Marinha com 80, está sonhando, Marinha? Em nome de Jesus? Glória.
Ixi, então nós vamos aguentar até 100 aqui. Efigênia está sonhando, Efigênia? Oh, grande Deus. Não pare de sonhar. A irmã está sonhando? Se você parar de sonhar, você morre. Acaba a tua reserva. Sabe? É o sonhar que te faz levantar cedo. É o sonhar que te põe diante do espelho. É o sonhar que te faz lavar o rosto. Outro dia eu olhei para uma mulher e disse: irmã, com toda a intimidade que eu tenho com você, você está feia. Disse: pastor, o senhor é um doido. O senhor morreu e não sabe. Onde que eu estou feia? Você está feia e velha. Pastor, onde que eu estou velho? Olha aí os pés de galinha do teu olho aqui. Olha aqui, está tudo torto, aqui está faltando aqui. Cadê aquele pó, aquele creme, aquele ajeitado, aquela arrumada? Minha irmã chegou, eu tenho muita liberdade com minhas irmãs, são minhas amigas. E por isso eu posso falar a verdade sempre. Mas gostou do meu cabelo? Cabelo horroroso. Ela deve ter ido no pior dos cabeleireiros. Ou ela inventou de fazer. Você está feia, minha filha, feia. Esse pastor não pode falar que uma mulher é feia, acaba com ela. Você sabe por que você está feia? Você está feia porque os teus sonhos acabaram. Porque quando a mulher tem sonho, ela se cuida. Mulher, quando para de sonhar, envelhece. Nasce caroço, nasce tudo, cresce tudo. Amém ou não amém? Por isso que a palavra diz assim: cuida das viúvas, principalmente das mais novas, para que casem logo, porque senão fica sem sonhar. E mulher que não sonha é um horror. Quando sonha já fala muito, quando não sonha, então não há quem controle. Porque é tanta angústia, tanta amargura, é tanta decepção. Eu disse: pastor, eu estou sentindo um calor bolorento aqui. Isso é falta de sonho, é falta de sonhar. Jacó sonhou, e ele sonhou com a cabeça na pedra. Pedra não é motivo para você parar de sonhar. Você sabe o que eu estou falando? Cabeça na pedra. Não é cabeça no travesseiro, não é cabeça no algodão, na palha, é na pedra. Você diz: eu estou com dificuldade, pastor. Eu estou sem um tostão na minha conta, é pedra. Eu estou desempregado, estou com isso, estou com aquilo. Diga: é pedra. Diga: é pedra. Mas eu sonho. Na pedra também. É. Tem gente que só sonha, né? Quando tudo está maravilhoso. Alguém ficou muito bravo comigo, porque está passando uma dificuldade, um momento difícil. Veio pedir minha ajuda, veio pedir minha opinião, minha orientação. E ela falou: eu quero comprar algo para mim, mas não consigo. Eu falei: o que você quer comprar, irmão? Eu quero comprar uma perua Hilux. O senhor está podendo pagar a prestação de R$1.000? Ela disse: não é 1.000, é 2.000. E as coisas estão bem, tudo tranquilo, está tudo ótimo. Ela disse: não posso pagar nem 500. Mas eu creio que o meu Deus vai fazer a grande obra na minha vida. Eu falei: então compra a Hilux, você vai ver o que obra que Deus vai fazer na tua vida.
Você vai conhecer o oficial de justiça 3 meses depois. Aquela criatura só está em paz, sentada na Hilux. É assim que fala? Um bom inglês é assim que fala. Hilux. Eu sou feliz na pedra, se for necessário. Não estou falando para você viver na pedra, não. Viva na bênção, viva na fartura. Você quer ver que é interessante? Jacó, que sonhou na pedra, teve um filho chamado José, que também sonhou. Quando você sonha, os teus filhos sonharão. É hereditário. Todos que aprendem a ter reserva, os seus filhos desfrutarão da reserva. Diga assim: pais que sonham, geram filhos que sonham. Jacó teve um filho chamado José. E quando José sonhou, ele não sonhou na pedra, ele não sonhou no relento. José sonhou dentro de casa, na cama. Sonhar na pedra não significa que você vai estar na pedra todo o tempo. Você está sonhando na pedra hoje, agora, mas amanhã os seus filhos e você sonharão na cama da sua casa. Hoje você sonha no teu apartamento de 45 metros, mas amanhã você sonha na bênção de 200, de 300, de 150 metros que Deus te dá. Não tenha medo de sonhar na pedra. Sonha na pedra com alegria. E diz: Senhor, não esqueça deste sonhador aqui. Sabe, haverá o tempo onde eu vou sonhar no Egito, vou sonhar no comando, vou sonhar na direção, vou sonhar estando abençoado. Amém ou não amém? Amém. O sonho é a segunda reserva que Deus manda você ter. Retome os teus sonhos. Clame a Deus. Ora, Senhor, eu quero sonhar. Eu quero sonhar. Eu não tenho o melhor, mas eu sonho pelo melhor. Sabe? Sonha pelo teu emprego bom. Sonha pela tua situação resolvida. Sonha por ela. O Senhor vai em cima desta reserva. Vai abençoar você. Existem coisas lindas que vão acontecer. A pedra não vai te atrapalhar. Pedras são as falências da nossa vida. Pedras são as dificuldades, os apertos. Sabe, que a gente tem. Não é porque você está em aperto hoje que você não tem bênção amanhã. Voltando ao texto, o profeta Eliseu fala para a mulher assim: pega o azeite, pega na vizinhança vasilhas, e agora vai colocando vasilha em vasilha, vasilha em vasilha, vasilha em vasilha, e o azeite não acabava, o azeite não acabava. Vai lá, põe as vasilhas aí que ele enche. Põe a vasilha aí que ele enche. Põe a vasilha aí que ele enche. Põe a vasilha aí que ele enche. Sabe o que é isso? A reserva se transforma em fonte. Dá para você entender isso? Já não é mais reserva, é fonte. Da tua casa não está vindo apenas o dinheirinho da reserva, mas está minando azeite. É assim que as coisas acontecem. E nada. Quarta-feira nós contamos a bênção nossa. Você nem estava aqui. Você lembra quando você fazia sopa e a gente dava... Teu pai perdeu o emprego e precisava sustentar, e vocês estudavam. Viu, querida? Então combinamos com a tua mãe que ela fazia sopa e a gente dava para os mendigos.
E a meio-dia chegava o pastor Walter com aquele carrinho dele já surradinho, né? Mas um abençoado carrinho, tudo torto. Levava a sopa, e quando chegava na empresa, aquela fila enorme, aquele povo comia. Eu disse, oh glória! E eles comiam, a tua família comia, não só a sopa, mas a bênção daquilo. Aquela reserva era fonte. Rafael, você não acredita? Fazia uma fila enorme, uma favela inteira. Eu disse, eu não vou aguentar comprar comida para esse povo. E aquela fila enorme, lá vinha o pastor com a sopa da Maria Odete. E nós comíamos a sopa abençoada. Sua casa foi sustentada durante meses. Foi sustentado daquela reserva simples, que virou uma fonte. Até o dia que eu disse, Deus, e agora? Não dou conta. Manda alguém mais para ajudar, porque não dou conta da fila. Aí naquele dia, veio a prefeitura e acabou com a favela. A favela foi embora. No dia seguinte, acabou a fila. Aí o pastor Walter chegou com a sopa, nós tomamos toda ela sozinho, agradecemos a Deus, disse, obrigado, Senhor, por esse tempo, que a reserva virou fonte. A tua reserva vai virar fonte, a tua reserva vai virar fonte, o teu pouco vai ser muito, a miséria não chega na tua casa. A dificuldade ela pode ter chegado, mas o Senhor vai multiplicar. Amém ou não amém? Amém. Essa história abençoada. Os meus filhos não serão tomados. A viúva diz assim, e agora, quando chegar os meus credores, dá os teus filhos para mim. Eu vou dizer para eles assim, pago à vista. Ou então, vai azeite aí. Quer tomar do azeite? Tem muito aqui para dar. Diga assim, os meus filhos não conhecerão a miséria da vida. Por isso que eu luto contra a incredulidade. Quando eu dizia, eu não creio no futuro. Não creio no futuro, porque você não conhece Deus. Porque se conhecesse Deus e usasse as reservas, tudo posso nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a sopa que Deus mandou para você. Que o Espírito de Deus trouxe para a tua vida. Irmãos queridos, que a sua vida seja mudada. Eu recebo algumas críticas pela internet, o pessoal descendo a madeira. Manda crítica mesmo. É bênção, vou pregar até o fim. Todas as minhas reservas eu vou usar, abençoar, porque são milhões de pessoas que tomam desta sopa abençoada. Em nome de Jesus eu vos entrego esta palavra.